Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou psicoterapeuta e atuo na área de dependência química e processos de autoconhecimento. E aí, tá pronto para a aula de hoje? Então, papel, lápis, caneta na mão, que vão ter algumas perguntas no meio da aula que são muito importantes você copiar e responder, porque a nossa aula vai ser muito didática. Então, eu te peço agora neste momento, pega um caderno, caneta, lápis, borracha, para que você possa acompanhar comigo aqui a aula de hoje. Tamo junto? Então, bora pra aula! Admitimos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. Quinto passo. O nosso texto básico, ele nos diz que o passo 5 não é simplesmente a leitura do quarto passo. Mas nós sabemos certamente que a leitura do nosso quarto passo para outro ser humano é parte do quinto. Então, que parte é esta que transcende a simples leitura? Essa parte é a admissão que fazemos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano, e que nos traz o crescimento espiritual relacionado com este passo. Já tivemos alguma experiência em fazer admissões, correto? Admitimos que temos uma doença, que precisamos de ajuda e que existe um poder que nos ajudará. Expor a nossa experiência com esses reconhecimentos nos ajudará no passo 5. Muitos de nós terminamos o quarto passo com uma sensação de alívio, pensando que a parte realmente dura tinha terminado, mas percebemos que ainda tínhamos de fazer o quinto passo. É aí que o medo se instala. Alguns de nós tivemos medo de que nosso padrinho ou madrinha ou terapeuta nos rejeitasse ou nos julgasse. Outros hesitaram porque não queriam perturbá-los. Não tínhamos a certeza se confiávamos neles para guardar nossos segredos. Podemos ter ficado preocupados com o que o inventário revelaria. Talvez houvesse algo escondido que nosso padrinho ou madrinha ou terapeuta detectaria imediatamente e, provavelmente, não seria boa coisa. Alguns de nós tínhamos medo de reavivar velhos sentimentos e nos perguntávamos se haveria realmente benefício em mexer no passado. Outros acharam que, enquanto não tivéssemos realmente lido em voz alta o nosso inventário, o conteúdo não seria completamente real. Se considerarmos todos os nossos sentimentos sobre o quinto passo, poderemos descobrir que também somos motivados a continuar este processo por um desejo de mais recuperação. Pensamos nas pessoas que conhecemos e que trabalham este passo. Somos tocados por sua autenticidade e capacidade de se relacionarem com outras pessoas. Elas não estão sempre falando sobre si próprias. Estão perguntando sobre os outros e realmente interessadas em saber a resposta. E, se lhes perguntarmos como aprenderam tanto sobre relacionamentos, provavelmente nos dirão que começaram a entender quando trabalharam o passo 5. Muitos de nós, tendo trabalhado antes o quarto e os quintos passos, sabíamos que este processo sempre resultou em mudança. Em outras palavras aqui, tivemos que parar de nos comportar da mesma velha maneira. Podemos não estar completamente certos do que queremos. Por outro lado, muitos de nós sabíamos que devíamos mudar, mas receávamos não conseguir alcançar essa mudança. Para começar a trabalhar o passo 5, precisamos de duas coisas: coragem e confiança no processo da recuperação. Desta forma, seremos capazes de trabalhar mais medos específicos e de continuar admitindo o que for necessário para fazer este passo. Vamos encarar o medo. Podemos ter alguns dos medos que mencionamos aqui, ou se atormentados por outros. É essencial que saibamos quais são os nossos medos e que a vencemos
a despeito deles. Nós vamos vencer para sermos capazes de continuar em recuperação. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. Que reservas tenho para trabalhar o quinto passo? Tenho alguns medos neste momento? Quais são? Independentemente da origem dos medos, a grande maioria de nós fez basicamente as mesmas coisas para lidar com eles. Rezamos por coragem e boa vontade, lemos a parte do quinto passo no livro It's Work, How and Why, e buscamos coragem com outros membros. Muitos de nós tiveram a experiência de ir às reuniões de estudos de passos e descobrir que, coincidentemente, o assunto sempre parece ser o passo 4 ou 5. Se fizermos o esforço de partilhar o que estamos passando, certamente teremos dos outros membros o apoio de que precisamos. Invocar os recursos espirituais que desenvolvemos através do trabalho dos passos anteriores permitirá prosseguir com o nosso quinto passo. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. O que estou fazendo para superar meus medos de fazer o quinto passo? De que maneira o trabalho dos primeiros 4 passos me preparou para trabalhar o quinto passo? Admitimos a Deus. O capítulo sobre o passo 5, no livro It's Work, How and Why, ele responde por que precisamos admitir a natureza exata das nossas falhas e a Deus. Além de admiti-la a nós mesmos e a outro ser humano, na Irmandade, no processo, na literatura, experimentamos uma maneira de viver onde o espiritual encontra o cotidiano, o comum encontra o extraordinário. Quando reconhecemos a natureza exata das nossas falhas a Deus, da maneira como nós o compreendemos, nossa admissão torna-se mais significativa. A maneira como fazemos nossa admissão ao Deus da nossa compreensão depende do caráter da nossa compreensão. Alguns fazem uma admissão formal a Deus, além da que fazemos a nós mesmos e a outro ser humano. Outros agradecem ou pedem a presença de um poder superior de alguma forma, antes de prosseguir com o inventário junto ao padrinho ou à madrinha ou ao terapeuta. Há aqueles de nós cujo poder superior é o poder da irmandade de NA ou de AA ou os princípios espirituais da recuperação. Podem explorar métodos diferentes de trabalhar nesta parte do quinto passo. O nosso padrinho ou madrinha ou terapeuta pode nos ajudar nesse processo. Qualquer coisa que fizermos será boa, enquanto estivermos conscientes de que estamos fazendo nossa admissão também para um poder superior. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. De que maneira vou incluir o Deus da minha compreensão no meu passo 5? De que maneira minha decisão do terceiro passo é reafirmada pelo trabalho do quinto passo? A nós mesmos. Provavelmente, quando estávamos usando, a maioria de nós conhecia pessoas que diziam que tínhamos um problema com drogas e deveríamos procurar ajuda. Seus comentários não nos importavam. Pelo menos não eram suficientes para nos fazer parar de usar. Só depois de admitir a nós mesmos nossa adicção e nos render à programação, fomos capazes de parar de usar. Na admissão que fazemos no passo 5, acontece a mesma coisa. Pode ser que todos, do nosso cônjuge ao empregador, ou padrinho, ou madrinha, ou terapeuta, nos apontem o que estamos fazendo contra nós mesmos. Porém, só quando admitirmos para nosso eu mais profundo a natureza exata das nossas falhas, é que teremos provavelmente a boa vontade ou capacidade de escolher outro caminho. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. Posso reconhecer e aceitar a natureza exata das minhas falhas? Como está a admissão
mudará a direção da minha vida? E a outro ser humano, como adictos, um dos maiores problemas que temos é perceber a diferença entre nossa responsabilidade e a dos outros. Culpamo-nos por catástrofes sobre as quais não tínhamos nenhum controle e, inversamente, com frequência, negamos a maneira como nós machucamos e ferimos outras pessoas. Supervalorizamos problemas menores e desdenhamos outros que realmente deveríamos estar observando. Se não temos certeza de qual é a natureza exata das nossas falhas, quando começamos o quinto passo, saberemos quando tivermos terminado, por ter feito nossas admissões a outro ser humano. O que não podemos ver, nosso ouvinte poderá. E ele ou ela nos ajudará a distinguir o que precisamos aceitar como nossa responsabilidade e o que não precisamos. A maioria de nós pediu a alguém para ser o seu padrinho ou madrinha ou um terapeuta antes de começar formalmente a trabalhar os passos e desde então desenvolveu um relacionamento com esta pessoa. Para essa maioria, o padrinho ou a madrinha ou o terapeuta será o outro ser humano que escolhemos para ouvir o nosso quinto passo. Ele ou ela nos ajudará a separar as coisas que eram das que não eram da nossa responsabilidade. O relacionamento que estamos construindo com o nosso padrinho ou madrinha ou terapeuta reforçará a confiança que precisamos depositar neles. O valor terapêutico da ajuda de um adicto a outro é, com frequência, poderosamente demonstrado quando o nosso padrinho ou madrinha ou terapeuta expõe detalhes do seu próprio inventário, enquanto partilhamos o nosso. Isso contribui muito para nos assegurar que não somos os únicos. A confiança que precisamos ter na pessoa que irá ouvir o nosso quinto passo vai além da simples segurança de que ele ou ela guardará nossas confidências. Precisamos confiar que nosso ouvinte responda adequadamente ao que estamos partilhando. Uma das principais razões pela qual tantos de nós escolhemos nossos padrinhos ou madrinhas ou terapeutas para ouvir o nosso quinto passo é o fato de compreenderem o que estamos fazendo e, consequentemente, saberem exatamente de que tipo de apoio precisamos durante este processo. Ao mesmo tempo, caso o nosso padrinho ou madrinha ou terapeuta seja o nosso ouvinte, isso ajudará a dar continuidade ao trabalho dos passos seguintes. Se por qualquer razão escolhemos outra pessoa para ouvir a admissão do nosso quinto passo, a qualificação da pessoa é a mesma que procuramos no nosso padrinho ou madrinha ou terapeuta. A capacidade de dar apoio, sem minimizar nossa responsabilidade. Alguém que possa exercer uma influência constante se começarmos a nos sentir sobrecarregados durante o período do quinto passo. Em resumo, alguém que tenha compaixão, integridade e percepção. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. Que qualidades meu ouvinte tem que são atraentes para mim? De que maneira o fato desta pessoa possuir essas qualidades me ajudará a fazer minhas admissões mais efetivamente? Para a maioria de nós, desenvolver um relacionamento honesto é algo novo. Somos muito bons em fugir de relações na primeira ocasião em que alguém nos diz uma verdade dolorosa. Também somos bons em ter relações distantes e polidas, sem nenhuma profundidade real. O quinto passo nos ajuda a desenvolver ligações honestas. Dizemos a verdade sobre quem somos e então vem a parte difícil. Ouvimos a resposta. A maioria de nós tem se sentido aterrorizada com a ideia de desenvolver um relacionamento assim. O quinto passo nos dá a oportunidade única de tentar dentro de um contexto seguro. Podemos ter certeza de que não seremos julgados.
Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. Estarei pronto para confiar na pessoa que ouvirá meu quinto passo? O que espero desta pessoa? De que maneira o trabalho do quinto passo me ajudará a desenvolver novas formas de me relacionar? A natureza exata das nossas falhas. Outra maneira de assegurar que nosso quinto passo não é simplesmente a leitura do passo 4, é focalizar aquilo que devemos admitir, a natureza exata das nossas falhas. Existe uma diversidade de experiências na nossa irmandade sobre o que é precisamente a natureza exata das nossas falhas. A maioria de nós concorda que, ao trabalhar o passo 5, devemos focalizar a atenção no que está por trás dos padrões da nossa dicção e nas razões pelas quais agirmos de determinada maneira. Identificar a natureza exata das nossas falhas é algo que frequentemente acontece quando estamos partilhando o nosso inventário. Às vezes, a repetição de um mesmo tipo de situação revelará sua natureza exata, porque nós, por exemplo, continuamos nos envolvendo com pessoas pelas quais, no fundo, não temos um verdadeiro interesse. Por que mantemos o mesmo padrão nos nossos relacionamentos? Como se nossas vidas dependessem de termos o controle da situação? A resposta é: porque nos sentimos ameaçados por novas experiências e, então, tentamos evitá-las. Encontrar o elo de ligação dos nossos padrões nos levará direto à natureza exata das nossas falhas. Em algum ponto deste processo, provavelmente começaremos a chamar certos padrões de comportamento de defeitos de caráter. Ainda que, até o 6º passo, não tenhamos começado um exame mais profundo dos nossos defeitos de caráter, é do papel que cada um desempenha em nos manter doentes. Certamente não fará mal permitir que esse conhecimento comece a se formar em nós. A partir de agora, perguntas agora para você ou para os seus pacientes. De que maneira a natureza exata das minhas falhas difere das minhas ações? Por que eu preciso admitir a natureza exata das minhas falhas e não apenas as falhas? Vamos falar sobre princípios espirituais agora. No 5º passo, focalizemos confiança, coragem, honestidade consigo mesmo e comprometimento. Praticar o princípio espiritual da confiança é essencial se quisermos completar o 5º passo. Como eu mencionei aqui, provavelmente já teremos alguma experiência com nosso padrinho ou madrinha ou terapeuta que nos permita confiar nele ou nela o suficiente para prosseguir neste passo. Mas, quanto às questões mais profundas que aparecem quando nos perguntamos se vale mesmo a pena trabalhar este passo, temos que confiar tanto no processo quanto na outra pessoa. Nem sempre a relação entre o 5º passo e o nosso desenvolvimento espiritual está clara para nós. Isso não significa que a ligação seja menos real. Porém, isso poderá tornar mais difícil nossa confiança no processo. Perguntas agora aqui para você ou para os seus pacientes. Acredito que trabalhar o 5º passo de alguma maneira vai tornar minha vida melhor? Como? A coragem é um princípio que teremos de praticar para podermos começar este passo. Provavelmente precisaremos continuar recorrendo à nossa coragem periodicamente ao longo do nosso trabalho. Se recolocamos o fone no gancho justamente quando íamos ligar para pedir ao nosso padrinho ou madrinha ou terapeuta que ouvisse nossas admissões, é porque estamos sentindo medo e precisamos praticar a nossa coragem. Quando estamos partilhando o nosso inventário e vemos um parágrafo sobre o qual não queríamos falar a ninguém, precisamos ter coragem para enfrentar este momento de medo e ir em frente, expondo todo o nosso inventário.
Quando terminamos de falar sobre alguma coisa extremamente dolorosa e nossos sentimentos de vulnerabilidade são tão esmagadores que queremos nos fechar antes mesmo de ouvir o que o nosso padrinho ou madrinha ou terapeuta tem a nos dizer, estamos num momento de definição em nossa recuperação. E precisamos escolher o caminho da coragem. Isso vai influenciar o curso futuro das nossas vidas. Cada vez que sentimos medo, lembramos que ceder a ele quase sempre trouxe consequências negativas e que desta vez não seria diferente. Esta lembrança por si só deveria bastar para nos encorajar. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. Quais são as maneiras de encontrar a coragem de que preciso para trabalhar este passo? De que maneira a prática do princípio da coragem, ao trabalhar este passo, afetará toda a minha recuperação? Já marquei uma data e lugar para meu quinto passo? Quando e onde? Praticar o princípio da honestidade é essencial quando admitimos a nós mesmos a natureza exata das nossas falhas. Da mesma maneira que não devemos nos dissociar das nossas emoções por medo da resposta do nosso ouvinte, também não podemos nos permitir reprimir nossas próprias reações. Precisamos nos permitir experimentar reações naturais e humanas diante do assunto em questão. Nossas vidas enquanto adictos. Elas foram tristes. Perdemos muito por causa da nossa adicção. Magoamos pessoas que amávamos por causa da nossa adicção. Essas constatações são dolorosas para a gente. Entretanto, se prestarmos atenção, provavelmente reconheceremos outro sentimento que está começando a despontar juntamente com a dor: a esperança. Finalmente paramos de usar para lidar com nossos sentimentos. Paramos de fugir deles e de nos fechar por sua causa. Agora, pela primeira vez, temos a chance de vivenciar nossos sentimentos com coragem, mesmo os mais dolorosos. Se fizermos isso, acabaremos nos sentindo bem melhor. Este é um dos paradoxos que frequentemente encontramos em recuperação. O que começa com dor, termina com alegria e serenidade. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. De que maneiras, no passado, evitei ser honesto comigo? O que estou fazendo agora para colocar o princípio da honestidade em prática? De que maneira uma visão mais realista de mim mesmo está relacionada com a humildade? Como a prática do princípio da honestidade ajuda minha autoaceitação? O princípio de comprometimento é demonstrado pelas ações que praticamos neste passo. Muitos assumimos falsos compromissos nas nossas vidas, feitos somente por conveniência, uma vez que não tínhamos a intenção de mantê-los nos momentos de dificuldade. A cada passo que damos na programação, aprofundamos nosso compromisso prático e real com ele. Arranjar um padrinho ou uma madrinha ou um terapeuta, trabalhar os passos, encontrar um grupo de escolha e ir às reuniões, cada uma dessas ações demonstra que estamos comprometidos com nossa recuperação de um modo prático e significativo. De que maneira partilhar meu inventário com meu padrinho ou madrinha reforça meu compromisso com a programação de NA? Pergunta para vocês fazerem. Um dos muitos benefícios que recebemos ao trabalhar o passo 5 é um sentimento de autoaceitação. Claramente reconhecemos que somos hoje e nos aceitamos sem reservas. Só porque temos falhas em algumas áreas das nossas vidas, não significa que não tenhamos valor. Começamos a ver que temos qualidades e defeitos. Somos capazes de proporcionar o bem e de provocar um grande mal. Existem aspectos da nossa personalidade que nos tornam muito especiais. Nossas experiências, mesmo as negativas,
muitas vezes contribuíram para desenvolver a melhor parte de nós. Pela primeira vez, somos capazes de reconhecer que estamos bem como somos, neste exato momento. Mas aceitar a nós mesmos, tal como somos hoje, não significa poder relaxar e parar de nos esforçar para crescer. A verdadeira autoaceitação, ela inclui admitir que nos falta algo. Não seria autoaceitação se acreditássemos que não temos mais que crescer. Isso seria negação. Então reconhecemos nossas falhas e assumimos o compromisso de melhorar. Se quisermos ter mais compaixão, trabalhamos o princípio da compaixão. Se quisermos uma educação melhor, buscamos o tempo para aprender. Se quisermos ter mais amigos, arranjamos tempo para desenvolver nossos relacionamentos. De que maneira trabalhar o passo 5 aumentou a sua humildade e a sua autoaceitação? Ao terminar o passo 5, podemos sentir uma sensação de alívio. Aliviamo-nos partilhando o que antes gastávamos muita energia para esconder. É verdade que nossos defeitos morrem à luz da exposição. A admissão das nossas falhas traz um sentido de liberdade, independentemente das circunstâncias externas das nossas vidas. Todos os nossos relacionamentos começam a mudar como resultado de trabalhar esse passo. Precisamos especialmente reconhecer como mudou o relacionamento conosco, com o poder superior e com as outras pessoas. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. De que maneira meu relacionamento com o poder superior mudou? Como resultado do trabalho do 5º passo? De que maneira meu relacionamento com meu padrinho ou madrinha ou terapeuta mudou? Como resultado do trabalho do 5º passo? De que maneira minha visão de mim mesmo mudou como resultado de trabalhar este passo? Até que ponto desenvolvi amor e compaixão por mim mesmo e pelos outros? Junto com o alívio, o cansaço por nossos defeitos de caráter provavelmente atingiu seu auge. Isso significa que estamos prontos exatamente o que precisamos para começar o 6º passo. Queridos, é fundamental esse passo para que possamos dar continuidade nos passos subsequentes. Lembrando que as perguntas ao qual eu passo aqui nas aulas didáticas, elas estão fixadas lá nos comentários. Essas perguntas vão estar fixadas aqui no comentário. Então é muito importante copiá-las e respondê-las com honestidade e coragem. Legal? E se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa aula, desse conteúdo, não deixe de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essas aulas, para que elas possam realmente buscar a liberdade ao qual essa programação ela traz, nos libertando não somente do uso abusivo de substâncias psicoativas, mas qualquer tipo de comportamento adictivo. Legal? Shalom, shalom e tamo junto e até a próxima aula. Valeu! Shalom!